do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à antibiótico-terapia, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se você quiser aí acompanhar mais vídeos, ver outras playlists, se inscreve aí no canal para fazer parte dessa comunidade. Se você é novo aqui, seja bem-vindo e deixe seu joinha, claro, para sempre aí divulgar mais o vídeo, dar essa força pra gente. Então vamos ao que interessa. Você já deve ter visto o vídeo aí embaixo, para ser esperto, que é as penicilinas. O que a gente pode falar de penicilina, esse antibiótico? Nessa playlist de antibiótico terapia, essas penicilinas são aí um dos antibióticos mais utilizados hoje em dia, na atualidade. Eles são aí muito frequentes, muito comuns. E eles pertencem, ou são chamados também de beta-lactâmicos. Por que beta-lactâmicos? Simples, eles pertencem a esse grupo que a gente pode referir a esses antibióticos. Como assim grupos de beta-lactâmicos? Porque existem aí basicamente 4 antibióticos que pertencem a esse grupo de beta-lactâmicos. E quem seriam eles? Primeiro, penicilina, que é o que a gente vai falar hoje. Depois, os carbapenêmicos, que já falamos no vídeo passado. Também os monobactâmicos e a cefalosporina, que a gente vai falar mais à frente. Então, basicamente seriam esses 4. Mas por que eles são classificados como beta-lactâmicos? Não entendi até agora. Vamos lá. É simples, é na sua estrutura. Quando a gente olha para a estrutura desses 4 que a gente falou, nós vamos encontrar um anel beta-lactâmico. Não se afobe que a gente vai ver isso mais à frente nesse vídeo. Então a penicilina é considerado um beta-lactâmico, é muito comum, muito frequente o seu uso, e esse anel beta-lactâmico que eu vou insistir para você botar na sua cabeça, porque ele é importante e ele vai fazer toda a diferença na ação desse antibiótico, dessa penicilina. Por quê? Porque esse anel beta-lactâmico ele vai fazer com que esse antibiótico se ligue à parede celular bacteriana. E ao se ligar a essa parede celular bacteriana, ele vai conseguir fazer sua ação, ele vai destruir essa bactéria. Belezinha? Agora, essa penicilina não é de hoje não. Ela é lá da época do seu trisavô, nem sei se existe isso, mas é bem antigo, lá desde 1928. Quando o povo já estava ali pesquisando o Alexander Fleming, ele que é um nome meio diferente, ele já vinha ali pesquisando e descobriu essa substância. E quanto à sua estrutura, que eu quero que você agora preste atenção, que aqui você vai entender aquele tal de beta-lactâmico que eu falei anterior e talvez você não entendeu. Olha a imagem. Nessa imagem a gente vê a penicilina, a estrutura química dela, que é o que interessa. Então, na estrutura a gente vê o anel beta-lactâmico. Lembra que a gente falou que é ela que vai dar aquela agilidade de se ligar à parede celular da bactéria? Pois é, olha ela aí. Então, ela vai ter essa capacidade de se ligar à parede celular da bactéria e fazer ali a sua destruição. A gente vai entender o mecanismo de ação dela mais à frente. Então, ela tem esse anel beta-lactâmico e tem outro anel aí na proximidade, que é o anel tiazolidina. Ele vai estar ali junto e ainda tem o seu radical. Esse radical, dependendo do que vai se ligar ali, é o tipo de penicilina que a gente vai ter. Sim, existem vários tipos de penicilina que a gente vai falar nessa playlist aí ao longo do vídeo. Beleza? Agora, sem mais enrolação, qual é o mecanismo de ação desse antibiótico? É simples, eu já te dei um spoiler anteriormente aí, que seria o quê? Vai ser uma ação sobre a parede celular bacteriana, lembra? Pelo anel beta-lactâmico, já tá carequinha de saber? Pois é. Então, o que vai acontecer? Algumas bactérias, como a micoplasma, não possuem parede celular, não possui essa parede bacteriana. E aí, o que acontece? Simples. Essa penicilina não vai ter ação sobre essa bactéria.
Falei muito rápido? Micoplasma não possui parede celular. O nosso antibiótico, penicilina, só atua em bactérias que têm parede celular. Então, penicilina atua sobre a micoplasma? Não atua, porque a penicilina necessita da parede celular para ela destruir essa nossa bactéria. Tranquilo? Sacou aí a parada. Então, é isso, basicamente isso. Agora, qual é o mecanismo de ação? Antes da gente aprofundar como ela vai atuar, a gente tem que diferenciar principalmente o que é a bactéria gram-positiva e a gram-negativa. Olha a imagem. Na imagem a gente vai conseguir aí distinguir. Eu acho que você já está percebendo as grandes diferenças. Primeiro, a gram-positiva. A gram-positiva, ela tem peptídeo glicano abundante. O que é o peptídeo glicano? É esses quadradinhos que você vê na imagem. Ela está na parede celular dessa bactéria. Então, a gram-positiva, quando a gente falar dela, ela é abundante, tem muita peptídeo glicano na sua parede celular bacteriana. E quando a gente fala de gram-negativa, olha a imagem. Tem bastante ou pouco quadradinho ali? Tem pouco, né? Então a gram-negativa ela é escassa. Ela tem pouco peptídeo glicano, ali um filetinho e tal. Beleza? Outra diferença que você já deve ter notado na imagem. Na gram-positiva, o peptídeo glicano ele é mais exteriorizado, está mais ali mais afora, já externo, a gente já encontra o peptídeo glicano na parede bacteriana, na gram-positiva. E na gram-negativa? É o contrário, a gente vê ela mais interna ali, mais periplasmática, possui uma membrana ainda que é necessário ser atravessada para alcançar esse peptídeo glicano da bactéria gram-negativa. Então, basicamente, seria essa as duas diferenças. A gram-positiva tem peptídeo glicano abundante e é mais externo esse peptídeo glicano. E na gram-negativa, esse peptídeo glicano é mais escasso e mais interiorizado. Beleza? E por que eu estou falando tanto de peptídeo glicano? Antes de te falar como é o mecanismo de ação dessa penicilina, o que é o peptídeo glicano? Olha na imagem. Essa é a estrutura química do peptídeo glicano. É simples, ele possui um ácido murâmico, ou o ácido N-acetilmurâmico, ligado a outro ácido, o ácido N-acetilglicosamina. Então, é basicamente a união desses dois ácidos. Mas o que eu quero que você saiba é que nossa penicilina vai atuar diretamente nesse peptídeo glicano. Em que situação? Na síntese dele. Então, como que ocorre a síntese desse peptídeo glicano? É fácil, são 3 fases primeiramente. Primeiro, o que vai acontecer? A gente tem a formação dos precursores. Os precursores que vão dar origem a esse peptídeo glicano. Segundo passo, nós vamos ter a polimerização dessas estruturas. E terceiro, a transpeptidação. Que essa transpeptidação é aí que vai atuar a nossa penicilina, os nossos beta-lactâmicos. Então, vamos resumir antes da gente continuar. Eu falei para você que a nossa penicilina, os nossos beta-lactâmicos, eles vão atuar na parede celular bacteriana. Aonde especificamente? No peptídeo glicano. Eu quero mais especificidade. Em que situação que a nossa penicilina vai atuar sobre o peptídeo glicano? Na sua síntese. E em que fase? Na terceira fase, que é a transpeptidação. Então, acho que agora ficou bem simples para você, né? Então, vamos revisar um pouquinho. Primeiro passo da síntese do peptídeo glicano é o que? A formação dos precursores, a síntese dos precursores desse peptídeo glicano. Segundo passo, o que vai acontecer? A polimerização. E terceiro, a transpeptidação. E nessa transpeptidação, que é o último passo da formação desse peptídeo glicano, ele só ocorre por meio de uma enzima chamada peptídeo glicano glicosiltransferase, ou também chamada de PBP ou transpeptidase. Beleza?
essa enzima que vai ser responsável por esse terceiro passo, que é a transpeptidação. Ela vai acabar atuando sobre esses precursores que foram formados e vão fazer a ligação lateral entre eles e assim terminando, deixando prontinho ali esse peptídeo glicano que está na parede celular bacteriana. E como que então vai atuar a nossa penicilina, esse antibiótico, para destruir essa estrutura, atrapalhando a síntese desse peptídeo glicano? É fácil. Essa nossa penicilina vai atuar sobre essa região onde a enzima vai ter a sua ação. Então ele atrapalha a enzima, e se ele atrapalha a enzima, essa PBP, ela vai atrapalhar a terceira fase da síntese do nosso peptídeo glicano, que é a transpeptidase. E assim, a célula não termina a formação do peptídeo glicano e fica suscetível a um desequilíbrio osmótico e acaba morrendo essa célula bacteriana. É basicamente assim que acontece. Mas não vou deixar tão vago para você. Olha na imagem. Nessa imagem, a gente vê o processo de síntese do peptídeo glicano. Primeiro, formação dos precursores, que é a primeira fase, lembra? Que essas bolinhas que você vê, essas bolinhas aí seria representação da primeira fase, que é a síntese dos precursores desse peptídeo glicano. Depois vem a polimerização, que seria esses quadradinhos acima, que é o segundo passo dessa síntese do peptídeo glicano. E por último, quem é? A terceira fase, que é a transpeptidação. E ela ocorre por meio de quem? Da nossa PPP, ou peptídeo glicano glicosil transferase. Então, essa enzima, ela irá atuar sobre esses precursores que foram formados e vão fazer a ligação lateral entre eles, entre essas cadeias. Agora, se a gente administra a penicilina, um beta-lactâmico, ele vai atuar diretamente onde essa enzima tem a sua ação. E se ele atua sobre essa ação da enzima, ele impede que a enzima consiga ligar essas cadeias laterais. E aí eu não termino a síntese do peptídeo glicano. E como eu falei, ela fica mais suscetível a um desequilíbrio osmótico e pode morrer. Ela acaba morrendo, vai acabar matando essa célula bacteriana. É basicamente assim que acontece. Agora, as penicilinas, elas são amplas, vários tipos. Aqui a gente vai dar um exemplo de indicação clínica e vamos usar de exemplo a penicilina G. A penicilina G, ela é muito importante, também chamada de benzatina. Ela vai ser utilizada principalmente contra a treponema pálido, que é a causadora da sífilis. Então a gente pode usar essa penicilina G tanto em casos primários, secundários e mais agravantes dessa sífilis. Mas não só nos casos de sífilis. Também é possível utilizar essa penicilina G em casos onde existe uma faringoamidalite. Lembra o que é a faringoamidalite? Se não, olha na imagem. A faringoamidalite é isso que você vê. Ela é causada pelo Streptococcus pyogenes. E qual a maior preocupação dessa faringoamidalite? É que essa faringoamidalite, por um Streptococcus pyogenes, ele pode evoluir ou discorrer com uma febre reumática. E qual a preocupação da febre reumática? São aí as complicações relacionadas a problemas cardíacos, onde esse tipo de febre reumática pode evoluir a um problema das válvulas e válvulas cardíacas. Então, a gente já viu isso em patologia, dá uma olhadinha lá, mas essa penicilina G pode ser útil em casos de infecções, faringoamidalites, febre reumática, por esse Streptococcus pyogenes. Então, penicilina G ou benzatina. E quanto aos efeitos adversos, é muito raro, porque essa penicilina é um antibiótico seguro, mas pode acontecer, raramente, mas acontece. Por exemplo, essa pessoa pode ter dor no local onde foi utilizado esse antibiótico, pode ter também uma flebite, pode existir uma mioclonia,
parestesia, também uma hiperreflexia e até convulsões. Lembre-se, é raro, mas sempre algum caso ali pode acontecer esse tipo de reação adversa. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resuminho referente às penicilinas. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu!